Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Bom, essa é uma direção que o povo recebe através do profeta Jeremias. Uma direção para que Babilônia fosse abençoado por Deus através da oração dos judeus, dos cativos que eles tivessem. Bom, esse vídeo eu poderia falar tantas coisas, mas é muito pessoal para mim, porque eu estive tanto na Babilônia quanto no Egito. Conheci Faraó e conheci Nabucodonosor. E as dores e os flagelos que tanto Faraó quanto Nabucodonosor infligem, às vezes podem nos afetar para o resto da vida. E falando sobre isso, eu espero que esse vídeo possa ser um agente abençoador na vida de alguém, porque eu penso que as dores que a gente passou, elas não têm sentido algum se não forem para produzir bons frutos em nós, se não for para exalar de nós uma doce fragrância, e também para ajudar aqueles que ainda estão no Egito e aqueles que ainda estão no cativeiro babilônico. Bom, quero começar falando do seguinte. Recentemente, há cerca de 2 anos, eu estava lambendo minhas feridas, me recordando do tempo de Babilônia, e o Espírito Santo, que é esse doce companheiro, falou ao meu coração: eles não podem mais te fazer nada. E aquilo veio como um bálsamo sobre mim, porque realmente nem Faraó nem Nabucodonosor podem mais fazer nada contra mim. Mas as dores e as sequelas que eles deixaram ainda estão aqui. Porque a gente não tem amnésia. Deus traz cura, Deus traz restauração, mas a gente não tem amnésia. Mas naquela manhã o Espírito Santo me disse: eles não podem mais te fazer nada. E aquilo foi libertador. Porque aquelas dores estavam apenas na minha mente, mas eles não poderiam me causar mais dores, a não ser que eu permitisse. E uma instrução que Deus dá: orem, orem, orem por Faraó, orem por Nabucodonosor, orem pelos seus algozes, orem por aqueles que te perseguem, orem por aqueles que te causam dores. Orem por essas pessoas, que elas também precisam, porque cada um dá o que tem. Se essas pessoas que prefiguram Faraó e Nabucodonosor, se nos causam tantas dores e sofrimentos, é o que elas têm para oferecer. Mas isso não pode nos fazer cativos eternamente. Passamos sim por esses cativeiros, mas precisamos e devemos sair de lá melhores. E a outra orientação que Deus deu ao povo é: plantem pomares, se alimentem, continuem vivendo a vida. Eu que mandei vocês para o cativeiro. Irmãos, a gente precisa entender que nada que acontece na nossa vida é coisa do diabo. Tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus. Então, se Deus permitiu algo na minha e na sua vida, a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que qualquer dor, qualquer sofrimento que nos inflijam. Então eu entendi que é preciso que a gente ore por Faraó e por Nabucodonosor, mesmo que eles tenham nos causado tantas dores, mesmo que eles tenham dificultado tanto a nossa vida, essas pessoas precisam de Deus também. Em uma passagem da Bíblia, o Senhor chama Nabucodonosor meu servo. Então, muitas vezes o Nabucodonosor vai chegar na sua vida como uma forma de liderança sua. Talvez o seu pastor, talvez o seu empregador, talvez o seu pai, talvez seja a sua mãe, talvez seja o seu esposo ou a sua esposa. O Nabucodonosor pode ser várias pessoas na nossa vida, uma figura de autoridade sobre nós.
E uma outra direção que Deus dá é que a gente ore pelas nossas autoridades. Então, que tanto eu quanto você possamos, sim, aprender a crescer com as nossas dores, a passar por elas com dignidade e com fé em Deus. Porque é isso que vai sobrar para mim e para você. E que a gente possa saber que tanto Nabucodonosor quanto Faraó são instrumentos de Deus. Deus te abençoe.